Fala, galera! Tudo certo por aí? Hoje a gente vai falar do Corinthians, que volta a campo com tudo depois da parada da data FIFA. O Timão tem um desafio pesado pela frente: encarar o Santos na Vila Belmiro, um clássico cheio de história, pressão e, claro, expectativa. E olha, o Corinthians chega com algumas novidades importantes. Tem retorno de jogador que o torcedor estava morrendo de saudade, tem desfalque que preocupa, tem moleque da base estreando em clássico e tem até debate quente sobre o desempenho de alguns nomes do elenco. Bora destrinchar tudo isso. O Corinthians terminou a pausa da data FIFA tentando reorganizar o elenco, e o técnico Dorival Júnior, suspenso mais uma vez, não vai estar à beira do campo. Quem comanda o time de novo é o Lucas Silvestre, que já substituiu o treinador na partida contra o Mirassol. E o desafio agora é enorme. O Timão está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, e precisa somar vitórias para se afastar de vez da parte perigosa da tabela. O rival da vez, o Santos, vive aquele drama de tentar escapar da zona de rebaixamento e vai jogar em casa, na Vila, empurrado pela torcida. Aquele clima que todo mundo conhece, caldeirão, pressão em um ambiente que não costuma ser nada fácil para os visitantes. Mesmo com a situação complicada, o Corinthians tenta se apoiar nos retornos que tem. Rodrigo Garro, que estava fora por conta de uma lesão na panturrilha, está de volta e deve começar no banco. Ele pode entrar no segundo tempo para dar aquele toque de qualidade no meio-campo. Já o Memphis Depay, que voltou da seleção holandesa, também treinou normalmente e deve ser opção no banco. São dois nomes importantes que podem mudar o jogo se entrarem bem. Agora, nem tudo são boas notícias. A lista de desfalques segue grande. Hugo Souza, o goleiro titular, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Félix Torres e Romero, que estavam servindo suas seleções, também não estarão à disposição. Matheus Bidu está fora pelo mesmo motivo, suspenso. André Ramalho ainda está em transição física, André Carrillo segue em recuperação e também não deve ir pro jogo. E tem o caso do Rossi Martins, que perdeu dias de treino por causa de problemas pessoais e acabou ficando fora da lista. Para completar, Vitinho, que vinha sendo um dos 12 jogadores mais utilizados, passou por cirurgia no joelho e deve ficar um bom tempo fora. Com tanta ausência, o destaque fica para quem ganha uma grande chance. Felipe Longo, goleiro de apenas 20 anos, vai estrear no profissional justamente num clássico. O garoto é cria do clube, chegou no Corinthians ainda criança e vem sendo preparado há anos. Ele ganhou a disputa interna com Matheus Donelli e virou reserva imediato de Hugo Souza. Agora, com a suspensão do titular, a hora dele chegou. Um goleiro jovem, cheio de confiança, com passagens pela seleção de base e que o clube aposta muito. E não é qualquer estreia, né? É clássico, jogo grande, pressão lá no alto, e o moleque vai precisar mostrar personalidade. Longo tem uma trajetória que inspira. Foi campeão sul-americano sub-20, esteve convocado para o Mundial da categoria e quase foi liberado para participar, mas o Corinthians pediu sua permanência porque já contava com a possibilidade de usá-lo no elenco principal. E o momento chegou. Dentro do clube, o discurso é de total confiança. Dizem que ele é frio, concentrado e muito técnico. A torcida, claro, fica curiosa para ver como ele vai reagir com o peso da camisa e a responsabilidade de defender o gol do Timão em plena Vila Belmiro. O provável time titular deve ter Felipe Longo no gol, Mateuzinho e Hugo nas alas, trio de zaga com João Pedro Tcheca, Gustavo Henrique e Fabrício Angeleri. No meio, Raniel, Michael e Breno Bidon, com Yuri Alberto e Guinegão formando o ataque. Uma formação equilibrada, com juventude, intensidade e jogadores que vêm buscando se firmar. O desafio é encontrar o equilíbrio entre experiência e ousadia, ainda mais num jogo em que cada erro pode ser fatal. Agora, falando de Garro, é impossível não tocar no debate que vem tomando conta das conversas sobre o Corinthians. Muita gente cobra mais protagonismo dele, e os números não ajudam. O meia ainda não marcou gols no Campeonato Brasileiro e soma apenas uma assistência na temporada. A crítica é que, por mais talentoso que seja, o desempenho em campo não tem correspondido ao que se espera de um camisa 10. É um jogador técnico, inteligente,
que faz o time jogar, mas falta aquele momento decisivo, o gol que muda o jogo. Os comentaristas vivem comparando a situação do Garro com a de outros craques que enfrentaram fases complicadas. Dizem que ele é o Neymar do Corinthians quando o assunto é lesão e tempo fora de campo. Foram mais de 100 dias afastado por contusões e 31 jogos perdidos na temporada. É muita coisa para um jogador que deveria ser referência técnica da equipe. E isso, claro, impacta o time. Um Corinthians sem Garro, sem Memphis em boa forma e sem Yuri Alberto em sequência, acaba ficando sem criatividade e poder de fogo. Quando o assunto é Memphis Depay, a história é parecida. Um jogador de nome, com currículo internacional, mas que não conseguiu engatar uma sequência consistente. Desde que chegou, alterna boas atuações com lesões e períodos longos de recuperação. A diretoria sabia do histórico de contusões dele, mas apostou no talento e na capacidade de decidir jogos grandes. O problema é que até agora, no Campeonato Brasileiro, ele marcou pouco, jogou pouco e ainda não mostrou o impacto que se esperava. A situação financeira também entra no debate. Fica difícil segurar atletas caros quando o clube vive um momento de instabilidade econômica. Se a equipe não conseguir se classificar para a Libertadores, por exemplo, é quase certo que nomes como Garro, Memphis e até Yuri Alberto recebam propostas de fora e acabem saindo. E o Corinthians pode ser obrigado a vender peças jovens como Bidon e Guinegão para fazer caixa. Mas dentro de campo, a esperança é de que o elenco consiga reagir nessa reta final de temporada. O Timão ainda sonha com a Copa do Brasil e quer usar o Brasileirão para reencontrar o bom futebol. O técnico Dorival tenta ajustar o time mesmo à distância, e a expectativa é de um jogo intenso, com muita disputa e emoção. Afinal, clássico é clássico, e a Vila Belmiro costuma ser palco de grandes histórias. Enquanto isso, outro assunto que repercutiu muito foi a estreia de Hugo Souza pela seleção brasileira. O goleiro do Corinthians jogou o amistoso contra o Japão e acabou sendo criticado pelo terceiro gol sofrido. Muita gente pegou pesado, mas o ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e campeão do mundo em 2002, saiu em defesa do corintiano. Disse que Hugo não falhou no lance e que a pressão de estrear com a camisa da seleção é enorme, ainda mais para um goleiro. Foi uma fala que pegou bem entre os torcedores, mostrando respeito entre rivais e reconhecimento de quem entende da posição. Com 25 anos, Hugo vive uma das melhores fases da carreira. Desde que chegou ao Corinthians, virou peça-chave. Salvou o time do rebaixamento em 2024, foi herói em disputas de pênalti na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e em 2025 manteve o nível, sendo decisivo até na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, quando defendeu o pênalti de Rafael Veiga e garantiu o título. Goleiro de personalidade, pegador de pênalti, e que conquistou o torcedor rapidamente. Agora, vê da arquibancada o menino Felipe Longo assumir o posto por um jogo e tem sido o primeiro a incentivar. É nesse clima que o Corinthians chega pro clássico. Entre desfalques, estreias e retornos, o torcedor fica naquela mistura de ansiedade e curiosidade. Como vai se comportar o time na Vila? Como será a estreia de Felipe Longo? Será que Garro e Memphis vão conseguir reencontrar o bom futebol e justificar a confiança? O certo é que o Timão precisa reagir, e clássico é sempre o melhor momento para isso. Porque se tem um jogo que mexe com o orgulho corintiano, é esse. E quando a gente fala em clássico, não dá para negar que esse tipo de jogo costuma mudar o rumo da temporada. É aquele tipo de confronto em que o desempenho pode pesar mais que os números. O Corinthians chega sabendo que precisa mostrar mais do que intensidade, precisa mostrar identidade, aquela alma corintiana que cresce nos momentos de pressão. O Santos, por outro lado, joga em casa e tenta usar a força da Vila Belmiro como trunfo para respirar fora da zona do rebaixamento. E esse contexto deixa tudo ainda mais quente. O Dorival, mesmo suspenso, deixou tudo preparado. O Lucas Silvestre vai repetir o esquema com 3 zagueiros e alas abertos, apostando na velocidade de Mateuzinho e Hugo para explorar os lados do campo. A ideia é fechar bem a defesa e sair em transição rápida. O trio de zaga tem o João Pedro Tcheca, o Gustavo Henrique e o Fabrício Angeleri, todos com a missão de dar segurança para o garoto Felipe Longo, que estreia sob olhares atentos. É o tipo de jogo em que cada passe errado pode custar caro,
mas também é a chance de mostrar maturidade e conquistar confiança. E o torcedor quer ver uma resposta, porque a temporada tem sido um sobe e desce danado. O Corinthians, que começou o ano com moral por causa do título paulista, acabou tropeçando demais no Brasileirão. A falta de sequência dos principais jogadores pesou muito. Garro, Memphis e até Yuri Alberto perderam muitos jogos por lesões, e isso tirou o ritmo do time. Agora, com o retorno de alguns deles, a expectativa é de reencontrar aquele futebol mais envolvente que apareceu em bons momentos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Aliás, o torcedor lembra bem de como o time se agigantou em mata-mata. Nas decisões contra o Palmeiras e contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians mostrou que tem elenco para competir. O problema é que em campeonato de pontos corridos, não dá para viver só de lampejos. É constância, é repetição de boas atuações, e é isso que o Dorival vem tentando construir. O problema é que a cada rodada surge uma nova lesão ou suspensão, e a engrenagem não gira do jeito que o torcedor espera. O caso do Garro virou símbolo disso. O argentino é talentoso, enxerga o jogo como poucos, tem uma batida na bola diferenciada, mas o corpo não tem ajudado. Foram mais de 100 dias fora, 31 jogos perdidos e apenas uma assistência registrada no Brasileirão. É muito pouco para um jogador que chegou com status de craque. E não é por falta de vontade. Ele se entrega, treina forte, mas o ritmo de jogo faz falta. Muita gente até entende, mas o torcedor é impaciente, quer ver resultado. Quando o time não vence, o alvo vira sempre o camisa 10. E nesse meio de cobranças, o Memphis também não escapa. Muita expectativa, muito investimento e poucas partidas. O histórico de lesões que ele trazia de clubes como Barcelona, Manchester United e Atlético de Madrid já era conhecido, mas o Corinthians arriscou. Só que o físico cobra a conta. Foram apenas 13 jogos no Brasileirão até aqui, com poucos gols e uma presença irregular. Quando joga, mostra classe técnica de nível europeu, mas o problema é manter isso. E é aí que o torcedor perde a paciência, ainda mais quando vê o time sofrendo para criar chances e depender de Yuri Alberto e Guinegão para balançar as redes. Aliás, vale destacar o papel desses dois. O Yuri, mesmo com altos e baixos, tem sido o principal nome do ataque. É ele quem segura a bronca quando os meias não conseguem municiar o time. Já o Guinegão, jovem, vem crescendo a cada partida. É aquele jogador que briga, corre, incomoda e tá sempre tentando. O tipo de atleta que o torcedor gosta, porque mostra raça. E é nessa mistura de juventude e necessidade de reação que o Corinthians aposta para encarar o Santos. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria já começa a planejar o futuro. O orçamento apertado preocupa, e há quem diga que, se o clube não conseguir uma vaga na Libertadores, será inevitável vender alguns jogadores. Nomes como Bidon e Guinegão aparecem na lista de possíveis negociações, até para equilibrar as contas e permitir novas contratações. O problema é que vender bem e repor com qualidade é um desafio, principalmente num mercado em que os clubes europeus chegam forte com propostas tentadoras. Mas voltando ao campo, o foco total agora é nesse clássico. Felipe Longo será o centro das atenções. O garoto é descrito pelos companheiros como calmo, concentrado e extremamente técnico. Cresceu no Corinthians, conhece o ambiente, sabe o que é o peso da camisa. E o torcedor adora ver jogador da base ganhando chance. A expectativa é que ele mostre segurança e faça jus à confiança que vem recebendo. A estreia pode ser um divisor de águas para a carreira dele, ainda mais se conseguir se destacar logo de cara. Hugo Souza, que está suspenso, foi o primeiro a mandar mensagem de apoio. Disse que confia totalmente no Longo e que sabe o quanto ele se preparou para esse momento. E se tem alguém que entende de pressão, é o Hugo. Ele acabou virando assunto depois da estreia pela seleção brasileira no amistoso contra o Japão. Sofreu críticas por causa de um gol, mas teve o apoio de um ídolo histórico do futebol, Marcos, o eterno goleiro do Palmeiras, que saiu em defesa do corintiano, dizendo que o lance não foi falha e que o peso da estreia na seleção é enorme para qualquer um. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando.
A última atualização do ranking da FIFA tem provocado verdadeiro rebuliço nos bastidores do futebol brasileiro. De acordo com a nova listagem divulgada nesta semana, o Corinthians, tradicional gigante do futebol nacional, sofreu um impacto inesperado em sua posição, deixando torcedores e rivais em estado de alerta. Fontes não oficiais apontam que o clube paulista perdeu algumas colocações significativas, mesmo após campanhas consideradas sólidas em competições recentes. O efeito da mudança não se limitou apenas ao clube alvinegro. Rivais históricos, como Palmeiras e São Paulo, foram às redes sociais e à imprensa para manifestar insatisfação, questionando critérios e apontando possíveis distorções na metodologia utilizada pela entidade máxima do futebol. Embora a FIFA tenha informado que seu ranking considera resultados de partidas internacionais, amistosos e competições continentais, a forma como os pontos foram calculados levantou sobrancelhas. Especialistas do futebol especulam que a queda do Corinthians teria sido influenciada por ajustes no peso dado a confrontos recentes, gerando um efeito cascata que mexe diretamente com a percepção de força do clube dentro e fora do país. Entre torcedores, o clima é de debate intenso. Nas redes sociais, hashtags como #ranking polêmico e #CorinthiansResiste começaram a circular rapidamente, evidenciando a mistura de indignação e esperança de recuperação. Alguns analistas apontam que, apesar da perda momentânea de posições, a repercussão negativa pode funcionar como combustível extra para o Corinthians em suas próximas competições, mobilizando jogadores e comissão técnica. Nos bastidores, a diretoria do clube teria iniciado conversas discretas com representantes da FIFA para buscar esclarecimentos, mas até o momento não houve confirmação oficial de alterações ou revisões. Enquanto isso, o burburinho continua. Há quem diga que a queda inesperada é apenas o começo de uma série de questionamentos sobre o sistema de ranking internacional, e que clubes brasileiros poderiam pressionar por mudanças em futuras atualizações. Em meio a rumores e especulações, uma certeza permanece: a paixão pelo futebol e a rivalidade histórica entre os gigantes do país só se intensifica, e qualquer alteração na classificação internacional é capaz de gerar ondas de comentários, teorias e debates acalorados. O Corinthians, mesmo impactado, segue no centro do furacão, e o cenário para os próximos meses promete mais discussões do que jamais se viu em torno de um simples número na tabela global. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!